para ele hoje. Nós separamos aqui, vemos todas, né, André? Só que como são muitas, vai ter uma parte hoje, amanhã tem o restante, Jota? O segundo bloco. Então, a primeira pergunta, a gente não vai citar os nomes, tá? Vamos só fazer as perguntas. Você que fez a pergunta que foi citada aqui, vai saber, né, que é a sua pergunta. Qual foi a recomendação do bispo quando você falou que não queria mais ser padre? O que ele falou para você? Que poderia ser uma carência, né? Que era para que eu fizesse algum acompanhamento psicológico e que com o tempo eu esqueceria isso. Então, que provavelmente era um problema psicológico, uma carência afetiva. Certo. Tem uma outra pergunta, essa daqui é boa, hein? É a de número 2 aqui. Os padres fazem sexo com as freiras? Olha, eu nunca fiz. Na verdade, há muito mito, né? Aquilo que o Jota falava agora há pouco, eu encontrei com muita gente boa, que sabia a verdade, e encontrei com pessoas não boas. O que eu poderia dizer para você é que existem pessoas sérias e pessoas que não são sérias. Eu encontrei com todo tipo de gente. Mas a mulher ela é bem mais séria, né? Então eu observei muita seriedade nas freiras, sempre muito cautelosas, muito mais recatadas, as mulheres, né? Mas respondendo a pergunta, eu nunca fiz. Tá certo. E como toda pessoa séria, sempre aceita a verdade. Como foi aceitar a guarda do sábado? Então, na verdade, no seminário, de todos os anos, filosofia e teologia, a gente tem acesso a todos os estudos. E eu conversava hoje com algumas pessoas, a Bíblia, a tradução de Jerusalém, a tradução Vulgata, todas as traduções do grego, hebraico, e a gente caiu, eu diria para você, que no esquecimento do quarto mandamento, dos mandamentos, e relativizou com os acordos que foram feitos a partir de Constantino, né? Então, a verdade é sabida para quem estuda a Bíblia, porém é relativizada por conta de uma sociedade pós-moderna. Tá, e como foi conhecer a Igreja Adventista? Então, na verdade foi com o Jota, com a insistência do Jota e do pastor Edson Rosa. No começo eu achava que era igual Testemunha de Jeová. Eu falei, eu não vou lá não, crente, né? E aí quando eu fui, eu confesso que me lembrou muito o jeito de vida da Canção Nova. Todo mundo alegre, muito jovem, e aí aquilo reacendeu uma chama que estava apagada em mim. Amém. Como foi, como é um freire por trás dos bastidores? Solitário, com vazio muito grande e sublimando tudo nos estudos para que o tempo passasse o mais rápido possível. É de muita tristeza e dor, porque você fica sozinho, longe de família, sem ter uma pessoa do seu lado. Até que chegou Jesus e a Bruna. Até que chegou Jesus e a Bruna. Temos uma outra aqui. Qual foi a reação da sua família quando ficou sabendo que você largaria a batina? Então, rapidamente, Jota, eu sei que tem que ser um bate-pronto, mas 30 segundos. Mas quando eu fui falar com a minha família, foi numa Semana Santa. Eu fui para a minha terra natal, que é Minas, e chegando em Minas, eles queriam que eu celebrasse na cidade. Eu fugindo para não celebrar, né? E eu ainda usava batina direto. E a Bruna, nos Estados Unidos, ela morava com uma família e cuidava de crianças. E ela me mandou uma foto, ela junto com uma criança que ela cuidava. E era uma das fotos que eu tinha dela que eu carregava para baixo e para cima. E quando eu fui conversar com a minha mãe e com meu pai, eu mostrei a foto. Falei, olha, expliquei toda a situação. Eu falei, eu quero ser porque essa é a mulher que eu amo. Aí a minha mãe e meu pai ficaram malucos. Que elas falaram assim, menino, você é maluco, você engravidou ela? Mandou ela para os Estados Unidos, nasceu a criança lá, olha o tamanho da confusão que você arrumou. Claro que a criança tinha um olhinho azul. Aí eu expliquei tudo, mas foi assim muito complicado, porque eles achavam que não ia dar certo, que era loucura. E o meu pai, quando faleceu há pouco tempo, a pessoa mais querida dele, a paixão dele era a Bruna. Né? Então, como Deus é bom, né? A Bruna ajudou a cuidar, coisas que eu não tive coragem de fazer, cuidar do meu pai, a Bruna teve coragem. Dar banho, cuidar com todo carinho. Então, Deus é muito bom. Amém.
Essa daqui também é boa. Qual foi a confissão mais pesada, né? Digamos assim, né? Mais cavernosa, né? Que já te fizeram? De tudo que a gente escuta, o que é muito claro na minha mente é a questão dos problemas sexuais. O que os maridos pedem para que as esposas efetuem no relacionamento sexual, a pressão psicológica que os maridos fazem sobre as esposas, o sofrimento da mulher no relacionamento. Eu diria que a questão sexual é aquela que mais assim me aterrorizava, porque imagine, eu tinha os meus 24, 25, 26 anos e vinham falar coisas relacionadas a sexo, a relacionamento, que eu não tinha conhecimento. E sexo com animais, essas coisas assim assustadoras. É o sofrimento que as mulheres sofrem nos casamentos. Às vezes a gente pensa que está muito distante e está muito perto de nós e muito entranhado nas igrejas. Essa daqui é para Bruna. Chegou sua vez, Bruna. Como é ser casada com um ex-padre? Olha, essa pergunta. Gente, sofri no começo, mas agora tá tranquilo. Acho que a sociedade, para a sociedade, isso era impossível, né? O Adriano era frei na cidade e eu trabalhava na época com jovens na igreja, muitos jovens. Eu trabalhava no banco, então eu tinha muito contato. Pindamonhangaba, não sei se alguém conhece, mas é uma cidadezinha bem pequena também. Então era bem conhecida, tanto eu como o Adriano na época, né? E foi bem complicado no começo, porque ninguém entendia como poderia, de repente, uma pessoa largar tudo lá fora para voltar para casar com um frei? Mas e aí? Será que eles tiveram algum relacionamento antes? Não. Para a sociedade, na verdade, nós tínhamos tido, eu ouvi muito isso na rua. Imagina isso. Mal sabia essas pessoas que eu só havia conversado com apenas 3 vezes. Uma no banco, uma segunda num dia que teve um retiro na igreja, que eu estava trabalhando com jovens, que ele chegou através de uma amiga para falar comigo, porque na época eu também nem o conhecia. E a terceira vez foi quando eu estava para ir embora para os Estados Unidos, que os jovens fizeram para mim uma oração na igreja, e no final eu não me lembro, de verdade, que eu não me lembro, que tinha tanta gente, mas o Adriano fala que ele que fez essa oração para mim no dia, mas eu não me lembro. Eu me lembro que na saída da igreja, ele estava na porta e ele me perguntou: é você que está indo para os Estados Unidos? Eu falei: sou eu, Frei. Ele falou: você não pode passar seu e-mail? E-mail? Mas Frei me pedindo um e-mail? Aí eu já tinha outros amigos, falei: vou passar, né? De repente, vai que eu tô lá, vou precisar conversar com alguém. E ele me passou o e-mail. Essa foi a terceira vez que eu conversei com o Adriano, assim, antes de ir embora. Então, para a sociedade foi muito difícil aceitar isso. E para mim também, no começo, assim, difícil poder... Puxa vida, né? Será que eles não entendem que é um amor realmente? Que não é por dinheiro, pelo contrário, porque isso aí eu não tinha nada. Então, realmente, assim, era muito difícil. Foi muito difícil, mas hoje, tranquilo. Hoje nós temos um milagrezinho que... A Bia também é um milagre na nossa vida mesmo, mas hoje não vai dar tempo de falar sobre isso, talvez numa próxima oportunidade. Mas é bom, estamos 8 anos juntos, parece que foi ontem. Só lembrando que a primeira vez que nós saímos de mão dadas na cidade foi muito engraçado, porque a gente olhava para trás assim, você via... Não, para trás não, nós andando assim, vinha vindo as pessoas e eles olhavam para minha cara, olhavam para a cara dele. Era muito engraçado. E aí eu olhava para trás e as pessoas assim, olhando: você viu o Frei? Era muito engraçado. Frei. Nossa, mas aquela não era a Bruna que trabalhava com... Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Só lembrando que o golpe do baú foi ao contrário, né? Eu era pobre de dormir no chão da casa que ela comprou, porque eu saí com a mão na frente e outra atrás. Ela nos Estados Unidos mandou todo o dinheiro para me comprar a casa e eu comprei, só que não tinha móvel. E aí eu dormia no chão, literalmente. E eu falei: meu Deus, né? Eu tinha tudo, eu estou dormindo no chão. E aí eu fui no Ponto Frio. Frei, nunca precisei comprar nada, todo mundo me dava tudo.
Cheguei pro cara e falei assim, escuta, o que precisa para uma casa? Aí o cara falou, mas eu falei, não estou entendendo. Casa para quê? Eu falei, não pergunta não, o que precisa? Aí eu falei, quantos cheques? 10. Dei 10 cheques e comprei para casa, comprei tudo errado. Fogão marrom, geladeira branca, máquina de lavar de 4 quilos. Quando ela chegou, ela falou, nossa. Detalhe que ele mandava tudo por foto, viu? E eu falava, Adriano, então, olha, eu acho que isso é legal. E ele ia lá e comprava o errado. É que eu comprei o mais barato. Mas foi muito interessante porque ninguém entendia nada, né? Todo mundo falava, nossa, que confusão é essa, que coisa estranha. A nona pergunta. Só falta uma agora, tá, gente? Essa é a nona e depois tem a última, são 10. Então vamos lá. Em algum momento, você quando estava como padre, como frei, sentiu alguma atração sentia alguma atração por mulheres? Então, na verdade, eu entendo o celibato, foi um voto que eu fiz com Deus. Para mim aquilo era muito tranquilo. Eu sentia um amor pela Bruna, mas não era amor sexual, por exemplo, porque eu nunca tinha tocado nela. Então, a todos aqueles até que namoram, eu acho que é Deus. Então, para mim isso, todo mundo pergunta, e eu falo que era uma das coisas mais simples para mim. Por quê? Porque eu tinha um pacto com Deus. Eu fiz um pacto, eu fiz os votos, né, que a gente fala, os meus votos com Deus. E eu acho que hoje é o que falta um pouco isso. Então, assim, não sentia, claro, quando eu via a Bruna, eu falava, nossa, que moça bonita, mas aquela atração sexual, não. Porque até às vezes, né, que eu via a Bruna foi algo muito, muito distante, né, e não tinha, era bem tranquilo. A última pergunta, e a gente encerra então a rodada dessas 10 perguntas aqui. Qual que é a sensação e a expectativa para o batismo? Então, na verdade, eu tenho caminhado com o Jota, com o Edson Rosa, eu tenho mudado muito. A Bruna sempre foi uma pessoa de muita fé, de muita persistência, e um dos grandes traumas dela é que quando ela se casou comigo, ela achou que encontraria um homem de Deus. E encontrou um homem ateu. E de um ano para cá, né, Jota, que nós começamos a caminhada, eu costumo brincar que eu tenho zerado a conta, começado de novo. Então a expectativa qual é? De ser um bom homem, um bom marido, um bom pai, um cristão de verdade, porque eu já fui muita coisa de mentira. Então chega um momento que fala, cansei, deixa eu ser alguma coisa de verdade. E a Bruna tem me ajudado, o Jota, a igreja tem me ajudado nesse sentido. Falar que é fácil, não é fácil. Às vezes você para e fala, mas está muito complicado, né? Todo sábado ir lá na igreja, fazer as lições, ser um marido paciencioso, ser um marido que escuta a esposa, não é fácil. Devolver o dízimo, guardar o sábado, rejeitar propostas de trabalhos grandiosas. Então eu tenho reaprendido, né? E através da oração, da palavra, mas eu diria que assim, eu sou pequenininho ainda, muito pequenininho. E a Bruna, que não tem o estudo filosófico e teológico que eu tenho, tem muito mais fé e muito mais esperança do que a minha com todos os estudos que eu fiz. A mulher sábia edifica a casa. Então agora a gente vai, depois dessas perguntas, vamos pedir para nosso ex-padre, esse novo ser, essa nova criatura em Cristo, encerra então com uma oração. Amado Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela semana que se iniciou. Obrigado porque cada um de nós poderíamos estar em diferentes lugares, poderíamos estar nessas festas, mas não, nos decidimos por estar aqui. Como a Paulo, Senhor, fazei com que as escamas também caiam dos meus olhos, dos olhos de cada um que aqui se encontra. Que nós possamos anunciar, que nós possamos denunciar, ser profetas. Volva, Senhor, o seu rosto para cada um de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe as dores que se encontram em cada um dos corações. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas, Senhor, o Senhor é o Deus do amor, do perdão, da graça, da misericórdia.
como aquela mulher que encontrastes e escrevestes na areia, assim o Senhor faz conosco. Caminhe conosco, Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados. Nos ajude a ser melhor a cada dia, porque o tempo se aproxima. E o que o Senhor quer de nós é que nós caminhemos, que guardemos os mandamentos, que cuidemos daqueles que nos destes, a nossa família, a igreja, os amigos, que nós possamos começar de novo com a sua misericórdia. Isso tudo nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.